Alô, alô, alô. Assim, desculpem. Então, Jesus no Getsemane, hino 182. 2, 3. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Mais uma vez. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Esta é a nossa alegria, a nossa esperança viva. E ele ressuscitou, venceu a morte, e ele pode vencer a morte e vencerá também em nosso lugar, em nosso favor. Por isso nós cremos que ele vem buscar a sua amada igreja para que possamos estar junto com ele, porque ele está vivo. O túmulo ficou vazio para todo sempre. Então, o Pai, no seu poder, ressuscitou o Filho amado. Aleluia. E o nosso segundo hino também, sobre a nossa confiança que Cristo voltará. Hino 401, Jesus voltará, é o título. Okay? 2, 3. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará, ele voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, sim, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama,
breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Mais uma vez. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Mais uma vez. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Essa é a nossa doce e alegre esperança. E Jesus voltará, não como da primeira vez, mas agora com poder e grande glória para buscar a sua amada igreja. E estamos aqui, com certeza, como louvamos ao Senhor, estar sempre alerta e sempre preparado, porque não sabemos o dia e hora. A palavra de Deus diz, ele virá num momento inesperado, como o ladrão, e costuma estar fazendo aquilo que não deve, mas o Senhor vem para que todos aqueles que estão alertas possam subir com o Senhor Jesus. Então, gostaria de agradecer ao nosso Deus que tem nos abençoado com mais uma semana, já recuperando gradativamente desta gripe, desse mal-estar, mas o Senhor já tem 99% abençoado e somos gratos a Ele. Também, mais uma vez, peço as vossas orações em favor daquele jovem que ainda está no hospital, o Tiago, que o Senhor ali esteja fazendo aquilo que a medicina não consegue, aquilo que para o homem e para a medicina é impossível, porque ambos têm um limite. Mas o nosso Deus é ilimitado em todos os seus atributos e Ele é todo-poderoso para fazer. Lembre-se deste jovem, do seu lar, da sua família, que estão passando por grande aflição. Este é o meu pedido e vamos ouvir os nossos irmãos que estão conosco para que possam estar falando do seu pedido de oração. Irmãos, irmã Harumi. Boa noite, paz a todos. Paz, Senhor. Mais uma semana que se finda. Amém, Jesus. E só agradecer, né? Essa semana foi uma semana de livramento, né? Apesar de estar separada do meu marido temporariamente, por conta do serviço, estamos juntos de coração, isso é o que importa. Pedido de oração vai para minha família, para a paz mundial e para a saúde de todos. Amém. Graças. Amém. Amém. Irmão Carlos, beleza? Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Quero agradecer, né, as orações, né, que eu sei que os irmãos sempre que lembram da gente ora, né? E é o que devemos fazer, né? A gente lembrou de uma pessoa é porque Deus está nos incomodando para que a gente ore para aquela pessoa, ainda que você esteja no seu serviço, né? Você fecha o olho ali, ou você vai até o banheiro, uma coisa simples, né? Porque se a gente falar assim, que ora, a gente não ora, né? Eu lembro de uma vez, né, eu tive esse ensinamento e eu tive na rua, né, trabalhando, uma pessoa pediu oração para o marido estava internado. Ela desceu do carro. Eu falei, eu vou orar. Mas naquele momento o Espírito Santo falou assim, você vai esquecer. Encosta o carro e ora. E aí eu encostei o carro e orei naquela hora, né? Para que a gente cumpra a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Eu quero pedir uma oração também para o meu filho, né? Continuar orando, que a vitória é certa, né? No tempo de Deus. E o Davizinho, o netinho, nosso netinho, estava com febre ontem, né? À noite. Nem fiquei sabendo, mas eu creio que ele está bem, né? Que o avô também teve febre, mas o livramento que a esposa deu, Graças a Deus. Deus deu, né? Que a esposa contou aí.
e realmente eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, né? Vamos continuar uns orando pelos outros aí, tá bom? Obrigado, fica na paz, Deus abençoe. Anderson de Almeida e Kiko, tomaram, beleza? A paz dos irmãos. Paz do Senhor Jesus, querido. Primeiramente, agradecer, né? Por tudo que Deus tem feito, pela semana que se passou. O meu pedido é, como sempre, pedindo pela minha esposa, né? A gente está ainda procurando emprego. Essa semana surgiu alguma coisa, a gente vai dar uma olhada, né? Mas que Deus dê a direção, vá na frente, para, se for da vontade dele, vai dar tudo certo, né? Esse é o meu pedido. E outro pedido também essa semana a gente ficou sabendo que o tio dela também, que tinha se machucado, se os irmãos se lembram, também levou Covid, né? Sexta-feira. E para que Deus tome a frente, né? Também. Quem sabe, né? Só Deus sabe. É sempre um propósito justo, santo e bom, que a gente muitas vezes não compreende, não entende, que somos nós, para compreender. Sim. Amém. Quem que Damara? A paz dos irmãos. Querido. Só agradecer, né, pela semana que se passou, né, que Deus abençoe a semana que vai entrar, como o Anderson falou, né, que a gente tem um emprego mais ou menos à vista, né, que a gente vai dar uma olhada, então, que Deus dê a direção, né, que se for para ser, né, que dê tudo certo, senão já coloca um impedimento, né. Amém. E pelo meu tio também, né, que ele tá melhor, graças a Deus, ele tá melhor, mas infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, né, foi melhor, né, ele foi mandado embora. 西村兄弟。ありがとうございます。Bom dia, boa noite. どうも、どうも。ま先週ちょっと友達と、山越えの友達と、ちょっと100メートルぐらいの小高い丘の方を、桜に見物方々山登りして、心臓の状態を聞いてみたら、まあ、そんな変わりないく問題ないと。ただ、ちょっと手術するには、ちょっと踏ん切れないということで、まあ、このまま様子をちょっと見ていきたいということだったんで、ちょっと、悪化しないようにお祈りだけで。以上です。はい。Agora vamos pedir de oração. Bom dia, boa noite para todos, paz do Senhor. Então, o meu marido, ele Kinyomi, né? Ele foi com um amigo, né? A escalar montanha, mas ele tem problema de coração. E o médico falou que precisava fazer cirurgia, mas ele, como já é idoso, 3 anos menos do que nós, né? Então, ele falou assim que tá com medo de fazer cirurgia e ele diz que não consegue resolver fazer, né, cirurgia, ele tá com medo. E conseguiu subir 100 metros, né? Graças a Deus. Amém. Né? 100 metros de montanha é muita coisa, né? Mas ele conseguiu, então ele agradece por duas coisas. 100 metros, né? 100 metros. 100, Brasil no 100. Portugal voaram 100. そういう。どうぞ、同じ。Eu agradeço por tudo, né? Por todos, pelas orações de vocês e aquele amigo, né? De Tiba que não tinha notícias, né? E dia 17 vai vir parente dele, né? A irmã, a filha e a sobrinha. Eu vim em casa, né? Eles vão pousar em casa, 3 pessoas, né? Vão ficar. Vão pousar 2 dias, né? E domingo eles vão embora. Então, sábado a gente não vai poder sair, porque eles estarão aqui. Amém. Tá? Então, ore por nós. Por favor. E que Deus me use, né? Para evangelizar esse povo. Aí, Caixa Shimasu. Nossos irmãos também que estão conosco, irmão Sebastião, irmã Leia, a irmã Bianca, a irmã Luzinete, por gentileza, o irmão Sebastião e a irmã Leia.
Graça e paz a todos. Amém, Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela semana, né? Deus tem nos protegido, nos guardado, nos livrado de todo mal. E meu pedido é continuar ainda pelo nosso visto. Agora, no mês 5, a gente vai dar entrada. E aí, se aproximando da data, né? Que Deus possa tirar todo o impedimento e possa dar tudo certo. No meu, do Samuel e da minha filha. Aleluia. Amém. Então, o visto da minha esposa, né? Tudo tem paz, né? Deus tem certeza que Deus, se você está aqui, Ele vai cumprir sua obra. Ele não te deixa pela mão. Amém. Então, meu pedido de oração é que o Espírito Santo venha alertar aqueles que estão no mundo aí achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, que isso que está acontecendo é passageiro, é lógico, passageiro, que a palavra de Deus diz tudo passará, né? Mas a palavra dele não passará. Então, Amém. Jesus está voltando e tem gente brincando, o mundo aí, o Brasil, os outros países, tudo achando que está tudo normal. Hoje eu falo com as pessoas acham que está tudo normal, é assim mesmo, é a guerra, mas só que eles não conhecem, né? Ou não procuram conhecer, ou não sabem a palavra que o Espírito Santo venha estar plantando no coração deles, a Amém. verdade, né? A verdade, né? E nós estamos chegando ao fim. Jesus está voltando. Glória a Deus. Ele é fiel. E não foi o que eu na nossa lamparina. Ah, sim. Amém. O filho está aí? Tá. Samuel. Agradecer a Deus por a gente, que continue protegendo a gente, nos livros do mal, sempre com a gente, onde quer que a gente vá, que seja com a companhia da gente. Glória a Deus. E eu também quero pelo meu também, da minha mãe e da minha irmã. Amém. Deus abençoe. Os dias estão passando e está o Senhor trabalhando. Nós sabemos. Irmã Bianca, nos ouve, querida? Amém. Vosso pedido, por gentileza? Essa agradecer a Deus e pelos e essa o fim está preocupado. É pedir pelo sofre. Eu tenho na cabeça das pessoas que estão inocentes e que sofrem no mundo tudo. Que merecem, né? Que sofrem. Irmão Alexandre, Senhor, Pedindo oração pela nossa vida, pedindo o Senhor por cima pensando e agradecendo a Deus por toda aquele que continuou no caso do Rafael e agradecendo a Deus por a consulta também toda semana. E agora agradecendo ao bom Deus. Então era toda semana. Pois e agora graças a Deus eu vou só por isso. Então, eu tenho. Bem, nosso Deus também está trabalhando ali junto com o Rafael, Ezequiel e a irmã Janete. E testemunho da irmã Janete. Maravilhoso. Irmã Mico também. Boa noite, a paz do Senhor. Eu também tenho que agradecer somente a Deus por tudo, por todos. Essa semana foi muito corrido pelos comemorativos da família, mas correu tudo bem. Graças a Deus. Estamos cansados, mas alegres. Amém. O Melvin não entrou, Mas oramos em favor de. Agora não passou mensagem também. Ok, irmãos queridos, vamos orar aos irmãos também que nos veem pela internet. Somos gratos a Deus pela vida de todos vocês.
continuem nos ajudando, compartilhando, divulgando, Senhor Jesus, esta palavra que nós proclamamos através deste meio de comunicação. Soberano e amado Deus, aqui estão os teus servos, teus filhos, teu povo, que continuam e permanecem confiando na tua presença, na tua misericórdia, na tua providência santa, na tua justiça, na tua paz, na tua sublime e santa salvação. Que nossa irmã Harumi possa ter os seus pedidos atendidos, Senhor meu Deus e Pai. O coração da tua serva continua alegrando e concedendo graça e sabedoria para permanecermos nos teus caminhos. Igualmente ao seu esposo, ao irmão Carlos, pelo pedido e o desejo do coração desse teu filho, que o Senhor esteja ali abençoando ao seu filho, aos seus netos, a todos os familiares, estendendo as tuas bênçãos a cada um deles, porque sabemos que o Senhor é Deus fiel e responde à oração de um justo. Também o nosso irmão Nishimura, minha cunhada irmã Maria, que o Senhor esteja ali abençoando aquele lar, aquela família, e aquele amigo dele, do nosso irmão Nishimura, e demais amigos que são mencionados aqui. O Senhor é aquele que pode fazer o que a medicina não pode. Por isso, te pedimos a tua presença, ajudando na solução de cada dificuldade, cada problema. Também pelo casal, que o Senhor continue abençoando, dando saúde e força no local de trabalho do nosso irmão Nishimura, e em todos os seus familiares possam ser por ti alcançados. Ao nosso irmão Anderson e à nossa irmã Keiko, a qual o Senhor tem abençoado, eles entregam em tuas santas mãos, ó Deus e Pai, a solução dessa dificuldade, desse impasse, desse problema, mas o Senhor está no controle e eles, assim como nós, continuaremos confiando na tua providência, porque o Senhor os trouxe para esse país e o Senhor os tem sustentado e o Senhor estará com cada um de nós. Pelo irmão Melvin, que não está conosco, o seu lar, a sua família, a sua esposa, aos seus filhos, que o Senhor ali esteja abençoando, estendendo as tuas bênçãos aos familiares da irmã Renata, aos familiares do nosso irmão Melvin. Pelo jovem Tiago, o seu lar, a sua família e a sua recuperação ali no leito de hospital. Que o Senhor amenize a dor, que o Senhor com certeza está no controle daquela tão grave dificuldade pelo qual ele está passando. Ali o Senhor esteja restaurando, renovando, restabelecendo e concedendo a tua graça pelo teu Espírito Santo a cada um dos familiares e a cada um daqueles irmãos que oram em favor da restauração desse jovem, que ele possa ser usado para a honra, louvor e glória do teu santo nome. No irmão Sebastião, a irmã Leia, o seu filho Samuel, sua filha Raíssa, Senhor Deus e Pai. E está próximo à obtenção de um novo visto e que o Senhor estará com certeza abençoando, guardando, protegendo e concedendo esta graça maravilhosa do teu Espírito Santo, tocando no coração de cada um deles, para que possam compreender que todo obstáculo, o Senhor está no controle e o Senhor tem todo o poder. Faça-se a tua santa e soberana vontade na vida dessa família e que cada um deles possa estar alegre em saber que o Senhor é aquele que não falha, que não falta e que dará a melhor solução para cada um desses problemas. A nossa irmã Bianca, no seu lar, também que o Senhor esteja ali abençoando, guardando, protegendo, livrando, concedendo saúde e forças no seu local de trabalho, pois trabalha em 2 lugares ao mesmo tempo, o Senhor, meu Deus. E o Senhor a tem sustentado e ela tem saúde e forças que vêm de tuas santas mãos. Ela pede em favor dos seus familiares e o Senhor sabe e conhece cada um deles, por isso esteja com cada um deles, ao pai, à mãe, aos irmãos e aos familiares todos. Também por aquelas pessoas que sofrem através dessas guerras, desses rumores de guerra, de todos esses contratempos, Senhor meu Deus. Nós te pedimos a tua presença em cada país, abençoando os teus servos que lá estão e que o Senhor conceda esta graça maravilhosa da tua proteção, do teu cuidado. A irmã Luzinete, ó Deus de Pai, agradecida está mais uma vez por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Também pede a tua presença ali no lar da nossa irmã Janete, do irmão Ezequiel e do nosso irmão Rafael, que o Senhor ali esteja abençoando aquele lar, aquela família, como tem testemunhado a nossa irmã, de que o Senhor tem trabalhado e o caso dele
ó Senhor meu Pai, está em tuas santas mãos desde há muito e o Senhor tem sido fiel em abençoá-los. Também estende as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, à nossa nação. Dai sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, lucidez a todos quantos ali estão, Pai, para que aquele país volte a ser um país de liberdade, um país um país próspero e que o Senhor esteja ali em cada lar, cada família dos teus servos. Também pelos pedidos da minha esposa, pelo nosso lar, o lar dos nossos filhos, do nosso neto, que o Senhor concedeu mais um ano de vida. Fica conosco, assim como comigo, com minha esposa, que o Senhor tem nos abençoado com todas as tuas santas bênçãos. A cada um desses teus servos que estão conosco, nós te agradecemos. Aqueles que nos veem pela internet também, o Senhor está com cada um deles. E as tuas poderosas bênçãos sejam sobre cada um, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, algumas dificuldades sempre são muito simples de resolvermos, mas nem todas elas estão no controle ou nós não conseguimos resolvê-las. Então, tanto nas pequenas como nas maiores, nós devemos continuar confiando no Senhor. Entregamos nas mãos dele e aquilo que ele fizer, nós temos que aceitar, ainda que eu goste ou não, mas ele é soberano e sua vontade é justa, santa e boa. Vamos ao nosso texto, e o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, que nós lemos no início, porque ele trata então deste assunto sobre esta semana, a semana da Páscoa, e como era para ser, segundo a orientação divina, como era para ser a Páscoa. Assim, pois, o comereis. Claro que esse versículo 11 antecedem mais 10 versículos que vão explicar a razão deste versículo 11. Tá? Então, eu tirei esse texto apenas, e assim está escrito: assim, pois, comereis os vossos assim, pois, ou comereis. Comerei quem? O cabrito ou o carneiro, que era assado nesta época. Então, como? Com os vossos lombos cingidos, claro que tem uma visão espiritual disso, mas não vou comentar. Então, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Todos eles, com certeza, têm um sentido para nós nos dias atuais. E o comereis apressadamente. Por que apressadamente? Porque eles iriam sair do Egito assim rapidamente. E o Senhor então está dizendo: esta é a Páscoa do Senhor. Então este é o nosso texto, mas não vamos estar nesse texto, porque apenas para lembrar que esta atividade da Páscoa foi instituída pelo Senhor, não foi por Pedro, Tiago, João, nem por Abraão, nem por José, e nem por um dos profetas. Então, sabemos que a celebração original da Páscoa é para os judeus, né? E também para os cristãos. Então, a lembrança para os judeus, para o povo de Israel, a lembrança da saída vitoriosa do povo de Israel do Egito. Então, foi para isso que o Senhor instituiu esta festividade, para que eles se lembrassem, para que não viesse a se esquecer. Sabemos que o povo se esqueceu muitas e muitas vezes, mas esta era uma festa realizada na primavera. Então, estamos aqui na primavera. No nosso país, querido Brasil, não estão na primavera neste momento, com certeza. Então, um grupo de pessoas normalmente... Então, como era esta atividade da Páscoa? Então, um grupo de pessoas, normalmente familiares, não obrigatoriamente somente familiares, se reuniam em união e comunhão em uma casa. Então, aquela instituída quando antes deles saírem do Egito, era para que eles se lembrassem, né? Porque lá foi instituído que se matasse uma ovelha ou um cabrito. Então, iniciou-se ali.
e posteriormente, na caminhada no deserto, continuariam fazendo este mesmo ritual. Então, se reuniam em comunhão em uma casa. E também devemos nos lembrar como aconteceu com o Senhor Jesus e os seus discípulos, que se reuniram posteriormente. Então, hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor como a nossa Páscoa. Então, não tem mais sacrifício de nenhum animal, porque o nosso Cordeiro Santo foi morto em nosso lugar. Então, não há necessidade em nenhuma parte do mundo para aqueles que creem e confiam que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não há necessidade de nenhum outro sacrifício, porque o Senhor Jesus disse na cruz: está consumado, ou seja, perfeitamente feito. Então, essa era uma festa do povo de Deus que acontecia à tarde, no dia 14 do mês de Abib, que passou a ser o primeiro da contagem. Então, o que tinha nesta festa? Muito guaraná? Não. Não. Então, havia uma refeição sacrificial, ou seja, sacrifício de algo. Então, de um cordeiro ou um cabrito que era imolado, ou seja, era morto e depois assado. Havia também pães sem fermento e ervas amargas. Então, o nosso primeiro texto, como eu disse a alguns irmãos, haverão alguns textos para verificarmos, mas eu vou lê-los sem comentar, porque senão não teremos tempo suficiente. Então, Mateus capítulo 26, versículo 18. Então, é como o Senhor Jesus fez. O que aconteceu? Assim está escrito. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, está se iniciando a última semana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o nosso título é a última semana. De quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como homem aqui na terra. Então, aqui, nesse versículo, o Senhor Jesus celebrou a sua última Páscoa com os seus discípulos e, de acordo com Mateus capítulo 26, versículo 20, já era de tarde e o Senhor Jesus celebrou a Páscoa com os seus 12 discípulos na casa de um certo homem. Então, não diz... o Evangelho diz sobre um homem que estava com um cântaro na rua. Aqui, neste nosso texto, não. Era sobre um certo homem, mas em nenhum dos evangelhos menciona o nome deste homem. Então, uma refeição feita à tarde com os 12 discípulos. Judas Iscariotes estava ali e nós sabemos o que aconteceu depois. Que ele, então, foi revelado aos outros 11 quem era o traidor. Então, nesta mesma noite, nesta tarde, na mesma noite deste dia, o Senhor Jesus é preso e o levaram para a presença do sumo sacerdote chamado Caifás, onde já estavam reunidos. Então, nesse lugar, já estavam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos, de acordo com o que está escrito no versículo 57. Então, à tarde, ele participou da ceia. Depois eles saíram e foram para o que poderia dizer um parque. Então, é onde Judas entrega ao Senhor Jesus. E aí, nesse versículo 57, nós podemos ler: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Estão comunados para... já de anteriormente, já queriam matar ao Senhor Jesus. Então, no segundo dia pela manhã, ou seja, sexta-feira, os chefes dos sacerdotes, junto com os líderes religiosos, decidiram o quê? Condenar Jesus à morte. Ainda nesse mesmo dia, Pilatos mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em Mateus 27, capítulo 27, versículo 45,
nos informa sobre o horário da crucificação do Senhor Jesus. Então, tudo ainda no período da tarde. Ele participou da ceia à tarde. Ele foi levado à presença dos magistrados e ainda Pilatos mandou açoitar Jesus ainda nesta mesma tarde. E no Mateus capítulo 27, versículo 45 está escrito: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, o horário da tarde. Então, não é da hora sexta, não é às 6 da tarde, e nem a hora nona é às 9 da noite. É só tirar 6 horas. Então, nesse mesmo dia, né, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pilatos. Então, Jesus foi crucificado nesse mesmo dia. Estamos ainda nesse mesmo dia, sexta-feira. Jesus foi entregue para que ele, José de Arimateia, e Nicodemos o sepultassem. Assim está escrito no versículo 44. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Então, que o Senhor Jesus estivesse morto. Quando José de Arimateia foi pedir o corpo. Então, ele, mas já está morto. Então, ele ficou assim, a palavra de Deus diz, maravilhado. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia há muito que o Senhor tinha morrido. E ele, tendo certificado-se pelo centurião, entregou o corpo então a José. Então, José de Arimateia, este homem temente a Deus, retirou o corpo da cruz juntamente, em um outro texto, juntamente com Nicodemos. E em Lucas capítulo 23, do versículo 54 ao 56, então nós temos as testemunhas, a informação de testemunhas fiéis de que o Senhor Jesus Cristo foi colocado no túmulo, no sepulcro. Então, tudo em uma ordem cronológica. Então, assim está escrito no versículo, então, Lucas capítulo 23, dos 54 ao 56. Então, e era o dia da preparação. O que era o dia da preparação? Não era sexta-feira. Por quê? Na continuação do versículo 54. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Então, o dia da preparação era para preparar tudo para o sábado, porque no sábado não se podia trabalhar. Então, eles faziam tudo na sexta para não fazer no sábado. Então, isso que significa esse versículo. Então, era o dia da preparação e amanhecia o sábado, portanto, sexta. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, com o Senhor Jesus, seguiram-no também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Então, José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo, embalsamaram o corpo e elas seguiram para ver o que ia acontecer e seguiram o corpo do Senhor Jesus, né? E viram ele ser colocado no sepulcro. E então, como foi colocado? Então, por motivos de segurança ou por outras razões ou por medo, colocaram um destacamento de soldados na entrada do túmulo. Então, foi morto, foi retirado da cruz, foi colocado em um sepulcro e agora os soldados, então, um destacamento de soldados é colocado na entrada do túmulo 24 horas. Assim está em Mateus, capítulo 27, versículo 66. Então, quem é que entregou o corpo de Jesus para José de Arimateia? Pilatos.
Então, disse-lhes Pilatos. Para quem? Para esse grupo de soldados. Aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, é bom observar que o destacamento ou escolta, como está escrito, selando a pedra e deixando ali a escolta, ou seja, um grupo. Hoje existe essa palavra que é muito usado para escoltar, né? Ou seja, acompanhar um preso, acompanhar uma autoridade influente. Então, existe um grupo de pessoas. Então, nesse tempo também havia. Então, com medo de que os discípulos ou alguém roubassem o corpo durante a noite, e aí iriam saindo proclamando que ele ressuscitou, o governo então ficou preocupado. Pilatos, que tinha entregado o corpo, ficou mais preocupado ainda. Então ele colocou à disposição um destacamento. E o que é destacamento ou escolta? Então era um grupo de soldados treinados rigorosamente para cumprir eficazmente as ordens superiores. Não era um grupo de soldados assim, meia boca. Era um grupo de soldados que tinha o único compromisso era cumprir as ordens dos seus superiores. Não interessa o que acontecesse. Então, eles eram treinados para isso. Aqui, né, pode ter sido, não sabemos, pode ter sido escolhido um destacamento temporário, um grupo de pessoas temporárias, de soldados, temporariamente para executar uma missão especial, porque não era uma missão que se fazia todo domingo, ou toda semana, ou todo mês, ou todo ano. Então foi algo especial, cuidar, então, de um túmulo para que o morto não saísse de lá de dentro. Então era, no mínimo, 4 soldados por turno. Então, 8 horas. 3 vezes 8, 24. Então, dia e noite. Então, a ressurreição do Senhor Jesus verdadeiramente aconteceu, como está escrito em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 6. Então, vamos ver, não somente nestes versículos. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, com certeza, não sei se todos eles tratam da ressurreição do Senhor Jesus. No momento, desculpe, mas não sei responder. Então, Lucas, capítulo 24, que é o que eu achei mais completo, do versículo 1 ao versículo 6. Assim está escrito: mas no primeiro dia da semana. Quando é o primeiro dia da semana? É domingo, é hoje, não é segunda-feira. Então, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, ou seja, de madrugada, foram elas ao sepulcro. Quem? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, como está escrito, ou do Senhor Jesus, e Salomé e Joana, de acordo com as traduções. Então, elas foram levando aromas que haviam preparado para o corpo, embalsamar o corpo, para que o corpo não, né, apesar do mau cheiro, que, como estava no caso de Lázaro, que já faziam 4 dias, o corpo começa a fermentar. Então, produz um cheiro desagradável e bem característico. Então, elas levaram aromas. E, chegando lá, encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então, o Senhor Jesus, ainda estando na Galileia, já tinha revelado que ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Sexta, quando da hora sexta-feira, da hora sexta até a hora nona, primeiro dia, sábado, segundo dia, domingo, terceiro dia. Então, lembrar, né, era sempre lembrar que ele avisou a Maria Madalena, Salomé e a mãe de Jesus, que foram ao sepulcro ou túmulo, antes do sol nascer e encontraram, então, o túmulo vazio. Então, são testemunhas fiéis. E nós podemos ter a certeza de que isso aconteceu. Já existe nas Sagradas Escrituras a mentira do governo. Naquele tempo o governo falava mentira, hoje não fala mais. Desculpa. Então, e finalmente, alguns textos que relatam a presença viva do Senhor Jesus depois dele ter sido ressuscitado. Então, sexta, foi entregue. Antes de ser entregue, participou da Santa Ceia, foi entregue para ser açoitado posteriormente, para ser, um breve resumo, para ser crucificado, foi crucificado, ainda no mesmo dia, foi retirado da cruz, com autorização de Pilatos, foi retirado da cruz por José de Arimateia e Nicodemos. E então foi colocado no sepulcro, e o seu sepulcro foi bem guardado, como nós louvamos. E, finalmente, aqui vamos a alguns textos que vão falar da presença do Senhor Jesus depois dele ter sido ressuscitado. É bom lembrar que o Senhor Jesus disse para as mulheres: não toquem em mim. Por quê? Porque o seu corpo ainda não tinha sido agora esqueci a palavra. É um novo corpo. Então, esse novo corpo, um corpo que não está sujeito à ação da gravidade da natureza. Bom. Então, João, capítulo 20, versículo 19 e 20, nos dá a primeira, não que esteja nesta ordem, eu procurei fazer na ordem. Então, Jesus aparece ressuscitado, com um corpo diferenciado, não mais com aquele corpo que foi sepultado. Assim está escrito, 19 e 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, então, estamos no domingo, e cerrada as portas, onde os discípulos estavam reunidos, com medo dos judeus, e ali eles se tinham ajuntado, chegou Jesus e colocou-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, que tinha sido perfurado por uma lança que um soldado assim o tinha feito. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Já no versículo 26, deste mesmo capítulo, e 8 dias depois, então esse foi, não obrigatoriamente nesta ordem, porque ele apareceu primeiramente a quem? A mulheres. Depois, aos discípulos. E no versículo 26 está escrito: e 8 dias depois estavam outra vez esses discípulos reunidos, e com eles aquele que não estava antes, que é Tomé. Então assim está escrito: e 8 dias depois, estando outra vez
os discípulos reunidos e com eles Tomé, chegou Jesus estando as portas fechadas. Então, portas e janelas fechadas, não existe corpo humano que consiga fazer isso. É uma lei da física. Impossível. Então tem que ser, agora eu lembrei, um corpo glorificado. É o que ele tem. E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Então nós sabemos que Tomé ainda falou, não, mas eu ainda estava meio assim. Aí ele falou, não, eu tenho que tocar. Se eu não tocar, não vou acreditar. Aí ele falou, né? Ele deu aquela resposta para Tomé, que era para crer e não ser incrédulo. Então, no livro de João, capítulo 21, versículo 1. Então, é numa sequência. Depois disto, então, posteriormente a esse fato que nós lemos, de estar com os discípulos pela segunda vez, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Então já sabemos que os discípulos estavam pescando e o Senhor Jesus, então, apareceu junto ao mar, fez um churrasquinho e convidou eles para comer os peixes. Então foi assim essa nova aparição. No versículo 14 deste mesmo capítulo, está escrito, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, esta foi a terceira vez, segundo o versículo 14. Voltando em Marcos, capítulo 16, versículo 12. Marcos, capítulo 16, versículo 12, está escrito, depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Então, em que lugar era? Os dois que estavam na cidade, que viram Jesus Cristo ser crucificado, e estavam voltando para a sua cidade, Emaús. Então, não tinha Shinkansen, ou seja, não tinha trem, nem caminhão, nem nada. Eles tinham que andar a pé ou de camelo. Estavam caminhando, e então, quando estavam próximo da casa deles, o Senhor Jesus se apresentou no meio deles. Então, eles convidaram, posteriormente, terminada a caminhada, eles chegaram em casa e convidaram o Senhor Jesus para que estivesse se alimentando, porque o Senhor Jesus fez menção de que ia mais para frente, que não ia parar ali. Então, quando ele deu graças no partir do pão, eles, né, como diz no bom português, caiu a ficha e eles então viram que era o Senhor Jesus. Então, esta foi então mais uma manifestação. E no livro na carta do apóstolo Paulo primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5 ao 9. Assim está escrito, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, o Senhor Jesus apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois, posteriormente, não declara a data, quanto tempo depois, posteriormente, a 500 irmãos, e desses 500, a maioria estava viva. Então, poderiam testemunhar, e com certeza testemunhar de Cristo Jesus estava vivo. Depois foi visto por Tiago, o nosso querido Tiago, que com certeza é o irmão do Senhor Jesus. Mais tarde, por todos os apóstolos. E finalmente, depois de todos, foi visto também por mim,
como por um nascido fora de tempo. Por mim, quem? Por isso que eu disse. 1 Coríntios é a carta que escreveu o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Corinto, o nome do lugar. E ele continuou dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Pois persegui a igreja de Deus. Então, um reconhecimento do apóstolo de que ele não era digno, mas o Senhor a Jesus, nós sabemos, no caminho a Damasco, apareceu a ele visivelmente, corporalmente. E para nossa completa alegria, ao celebrarmos a nossa Páscoa, que devemos fazer em união com os irmãos e comunhão com os familiares e também naquela época com o estrangeiro que morava próximo, caso no tempo do Antigo Testamento, então tinha um estrangeiro que poderia comer a Páscoa juntamente com aqueles que tinham poucas pessoas em uma família e não era aquele alimento, seria demasiado, então ele foi estendido aos estrangeiros. Então, para a nossa alegria, devemos celebrar a Páscoa, por quê? Porque está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 19 ao 20, e aqui encerramos. É uma certeza, é uma maravilhosa bênção do nosso Deus. Assim está escrito. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Maravilhosa certeza que nós temos. E eles, está falando de quem? Dos apóstolos, dos discípulos. Então, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Lembre-se que foi falado a eles, esse Senhor que vocês estão vindo subir, ele vai descer, ele vai voltar. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Então, é uma certeza para cada um de nós, os cristãos, que celebrar a Páscoa sem outras intenções que não aquela de saber que o nosso Cordeiro, que foi morto em nosso lugar, é o Senhor Jesus, que foi ressuscitado, que vivo está à destra do Pai e intercede em favor de cada um de nós. Meu amigo, porque ele vive. Eu vou tentar aqui, essa não estava no programa. Atenção, porque ele vive. 545 da harpa cristã. 1, 2, 3, por causa do horário, desculpe, irmãos. 1, 2, 3. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, ou o contrário, na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. 2. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus que vivo está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado e engrandecido és tu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque tem aberto o nosso coração e o nosso entendimento. Não fomos nós que, iniciativa nossa, mas foi e sempre será o Senhor, aquele que abre o coração e o entendimento e que transforma por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a nossa Páscoa seja inteiramente centrada no sofrimento, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Permanece conosco em mais uma semana, ó Pai amado, guardando, protegendo, livrando a cada um dos teus servos, dos teus filhos, concedendo a vitória em todos os passos que cada um deles, cada um de nós necessita. O Senhor é o nosso provedor e continuaremos confiando na tua providência, porque o Senhor é um Deus fiel e Deus todo-poderoso. Te agradecemos e te pedimos as tuas santas bênçãos a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos, amém. Senhor Jesus, Cristo voltará para buscar a cada um de nós. Amém. Amém. Senhor Jesus. Muito grato, irmãos amados. Desculpe o horário. Amém.